4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Então, nós temos aqui, quais são os nomes desses amigos? Juliana, Enzo, Juliana, Fábio e Isabel. Então, vai colocar o nome... Colocaram na A o nome dos 4? Colocaram na A o nome dos 4? Sim. B, quantos livros o Enzo leu? O que você respondeu na B? 6 livros. Você colocou isso? Sim. No B, 6 livros. No B. Eu não tenho tempo, viu, Miguel? No C, quem leu mais livros? Juliana. Então, a Juliana, você vai colocar na letra C. Que menina leu mais livros? Juliana. Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? Então, aqui está o Fábio. O Fábio, a gente pode ver que ele leu 7. A Isabel leu 5. Quantos livros eu preciso dos 5 para chegar no 7? 5 para chegar no 7. Continua contando. 5, 6, 7. Então, quantos livros? 7. Não, não. Dos 5 para chegar no 7. Vai, 5. Quantos livros ele leu a mais? Então, na letra E, 2 livros a resposta. Quem leu mais de 6 livros? Quem leu mais de 6 livros para de estragar a borracha? Quem leu mais de 6 livros? O Fábio e a Juliana. Os dois, eles leram mais de 6. Porque o Fábio leu 7 e a Juliana leu 11. Certo? Agora a gente vai, então, vamos lá. Ler e escrever, página 65. Atenção na história. É a leitura compartilhada. Leitura compartilhada é que eu quero saber quem é que já ouviu a história do Patinho Feio. O que você sabe da história do Patinho Feio? Quem falou eu aí? O que você sabe, Miguel, do Patinho Feio? Não dá para esperar. Eu estou gravando, tem que ser rápido. Vai. Tá. Quem mais tem alguma coisa para falar sobre o Patinho Feio? Do que fala essa história? Tá, então vamos ouvir. Rápido, Heitor. Ele tem um negócio na cabeça, um papel. Tá, quem mais? Tá bom, então vamos lá. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho. Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que cortava o velho castelo. Mais adiante, estendia-se o bosque de um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a Pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, porém, um dos ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a Pata pensou que não o chocara suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta. E desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe Pata foi com ele até o rio e o obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada.
Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a Pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das pernas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Um dia, desesperado, o patinho fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos, e foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele, mas não foi maltratado nem ridicularizado. Para ele, que até agora só sofrera, isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto, com vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida por um milagre. O patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato especialista em caçar ratos e de uma galinha que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas. Mas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte, mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitado preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Enquanto durou... Mas chegou o outono. As folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado, no inverno que se aproximava. No final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas e as asas grandes de um longo pescoço. E um longo pescoço delicado e sinuoso. Eram cisnes, engranhando na direção do norte, de regiões quentes, lançando estranhos sons e bateram as asas e levantaram voo bem alto. O patinho ficou encantado olhando a revoada até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se por ter perdido muitos amigos queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo.
Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Olha lá. Naquele ano o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta do seu corpo, criando uma armadilha mortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou. Assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e, por último, o pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte, foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aquele lado, viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau, libertou o pobrezinho e levou-o para casa, para a sua casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco de suas forças. Logo deu sinal de vida. Os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar? Vamos escondê-lo em algum lugar? E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando no balde de manteiga, engordurando-se até os olhos, e finalmente se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha. Fora de si, a mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado do leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu, afinal, encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher. Ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se do gelo onde encontrava relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá do alto voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e controlável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim repleto de flores e de árvores. No meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por ela. Acabar aqui então, ó. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem bicadas, mas não importava. É melhor do que morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque nas asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Pode matar-me se quiserem, disse o resignado e infeliz. E abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas negras, os grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, como as aves que tanto admirava.
Bem-vindo entre nós, disseram-lhe os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que, num tempo distante, tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos. Para dar comida aos cisnes, o menorzinho disse, surpreso: tem um cisne novo e é mais belo que todos. E correu para chamar os pais. É mesmo uma esplêndida criatura? Disseram os pais. E jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo das asas. Talvez um outro em seu lugar tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. E aí, tem mais algo? Então lá, o personagem, olha lá, Mamãe Pata, ela chocou os ovos. O patinho, ele era feio e desengonçado. O cisne, ele tinha o pescoço longo e sinuoso. Bom, então ficou o quê? Ó, na primeira página, nós dissemos que tinha a Mamãe Pata, o patinho o patinho e os outros irmãos, certo? Na outra página 66, nós tínhamos o quê? Tinha a senhora, tinha a cisne, tinha o gato e tinha o quê? Eu escrevi esse cabelo aqui, não. O que era que tinha? Hã? Galinha. É uma galinha. Depois, ao lado, tinha um camponês e um menino, certo? Esta foi a análise desses personagens da história do Patinho